Apresentação. Fico muito feliz com o convite que foi feito, né? Gosto bastante de falar desse tema e espero poder ajudar, contribuir aí com os colegas para que consigam melhorar o seu planejamento tributário. Doutora Tatiana, por favor, me confirma se a tela está sendo compartilhada adequadamente. Certo, doutor Bruno. Perfeito. Muito bem. Então, eu sempre gosto de começar as minhas apresentações, eu falo bastante sobre defesa profissional, gestão de carreira médica, mostrando esse slide que nós temos que buscar sempre que possível a nossa valorização médica, a nossa profissão, como foi vista, está sendo atacada, né, frequentemente, já há muitos anos, e a gente tem que nos fortalecer. E para isso eu acredito que nós temos sim que aumentar a nossa representatividade política em Brasília, através agora da Frente Parlamentar de Medicina, fortalecer nossas entidades médicas representativas, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e as sociedades de especialidade, e também nos empoderar enquanto médicos, em questões que não são puramente questões clínicas, como planejamento estratégico, gestão, marketing, negociação, ética, direito médico, desenvolvimento de carreira e também planejamento tributário, o tema focal dessa aula. Eu vou mostrar aqui um caminho, que é o caminho que eu faço e que eu sei que não é o único caminho existente para ter um bom planejamento tributário, mas é um bom caminho e pode sim ser aplicável a muitos colegas. Então, eu vou falar sobre os benefícios tributários do livro caixa de pessoa física associado ao benefício da equiparação dos serviços médicos aos serviços hospitalares da nossa pessoa jurídica. Começando com o livro caixa de pessoa física, realmente é um benefício tributário que faz toda a diferença, uma vez que, através do livro caixa, nós abatemos as despesas de custeio da nossa função, dos nossos rendimentos, e só depois calculamos, em cima do resultado desse livro caixa, a tributação. Então, aqui eu estou começando já com um exemplo prático para a gente entender um pouco melhor isso. Vamos pensar que um médico fature diretamente pela sua pessoa física em torno de R$50 mil. E esse faturamento pode ter advindo de pacientes particulares, né? Por exemplo, aqui no meu consultório, só tendo pacientes particulares, eles me pagam diretamente o valor. Ou também médicos que trabalham pela Unimed, que recebem via pessoa física. Então, isso não é uma situação muito excepcional, né? Se eu não fizer o livro caixa, eu vou pagar 27,5% de imposto de renda, que equivaleria a um imposto de R$ 13.750. Se eu fizer o livro caixa e supondo que eu tive uma despesa de R$30 mil para conseguir gerar esses R$50 mil, então o cálculo do imposto ele é baseado na diferença entre a receita e a despesa, né? É o resultado. Nesse caso, então, nesse exemplo, seria então 27,5% em cima de R$20 mil, que equivale a R$5.500. Então, vejam só a grande diferença só com esse exemplo básico, né? Premissas do livro caixa de pessoa física. Ele vale para rendimentos de trabalho não assalariado provenientes de pagamento de pessoa física, porque quando a gente recebe de pessoa jurídica, o imposto já é retido na fonte. É necessário que as despesas que nós vamos colocar como para depois fazer o desconto, sejam importantes ou necessárias para nós termos a receita. O termo usado é as despesas relacionadas à percepção da receita. E também que essas despesas
sirvam para manutenção da fonte produtora, no caso, o nosso trabalho médio. O excesso de despesa de um mês pode ser utilizado no mês subsequente, até dezembro do mesmo ano calendário. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que em janeiro eu tenha um rendimento de pessoa física de R$ 10.000, mas eu tive uma despesa em janeiro de R$ 15.000. Então, eu tive uma despesa maior do que a minha receita. Isso pode sim acontecer. Eu posso pegar esses 5.000 de despesa que sobrou de janeiro e colocar em fevereiro. E eu posso fazer isso até dezembro do mesmo ano calendário. A gente não pode jogar despesa para o ano seguinte. Então, se chegou no final de dezembro e eu estou com uma sobra de despesa de 10, 15, 20, 30 mil reais, eu não posso jogar para o ano seguinte. Essa despesa é simplesmente descartada. Então, uma estratégia e uma dica prática que eu gosto de falar é tentem colocar as maiores despesas no começo do ano, para a gente conseguir diluir e usar esse benefício ao longo dos meses. Essas despesas, elas têm que ser devidamente comprovadas, tem que ser um documento fiscal válido, de preferência com o CPF do médico. E aí você organiza, né? Você deixa tudo organizado e manda para o contador, ele monta um caderno, um livro com essas despesas, para se caso a Receita Federal questionar, você tem como comprovar essas despesas. Dicas práticas de como eu faço. Eu busco equilibrar as receitas em pessoa física com as despesas que eu consigo gerar, buscando pagar praticamente zero de imposto na pessoa física. E sim, isso é possível, vou mostrar alguns exemplos para vocês. A ideia principal que tem que ficar é: quanto mais despesas dedutíveis e comprovadas nós conseguirmos gerar na pessoa física, menos impostos nós pagamos. De novo, dica prática: montei um grupo de WhatsApp com as minhas secretárias. Toda hora que eu consigo uma despesa, eu fotografo essa despesa e já mando direto para o grupo, para esse grupo específico, para essa organização. As secretárias colocam numa planilha e mandam tudo para a contadora fazer o trâmite final. Na minha prática clínica, como é que eu faço ainda? Consultas, exames de nasofibroscopia, manobras para tratamento de tontura, remoção de cerume, eu recebo na minha pessoa física. E praticamente não pago imposto nenhum por todo esse recebimento. Já as cirurgias, que são valores maiores, eu recebo tudo na pessoa jurídica, usando o benefício da equiparação hospitalar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Agora aqui, pessoal, eu vou colocar para vocês exemplos de despesas dedutíveis para o livro caixa, que são, então, esses custos essenciais para o desempenho da nossa função. O próprio pagamento dos conselhos regional e federal de medicina, as sociedades de especialidade, como a própria ABOL, uniformes, como jalecos e roupas das secretárias, aluguel de equipamentos. Então, aqui na clínica, atualmente, eu alugo celulares, eu não compro mais celulares, porque eu consigo jogar essa despesa no livro caixa. Alugo na minha pessoa física. Aluguel de tablets, inclusive aluguel de material para endoscopia, que agora já existem empresas que fornecem isso, né? Pagamentos a terceiros, como serviços de anestesia, instrumentador e auxílio cirúrgico, técnico de polissonografia, que faz os meus exames, a fonoaudióloga que me ajuda, o contador, né? Os serviços de advocacia, que vira e mexe a gente precisa, tudo isso pode ser jogado no livro caixa. As minhas secretárias também são contratadas diretamente na minha pessoa física, porque eu consigo jogar tanto o salário quanto os benefícios no livro caixa. Marketing, como investimento em Google, Instagram, agências de marketing e site, né? Isso é muito interessante, porque o marketing não tem limite de investimento.
Então, se é um mês que você está precisando de mais despesa para não pagar imposto na pessoa física, simplesmente você pode ir lá e aumentar o investimento em marketing, que é muito fácil, quase que imediato, né? Despesas também em concursos, em cursos, congressos, as viagens para os congressos, tudo isso pode ser usado como benefício fiscal. Aluguel de sala do consultório e do condomínio. Então, aí fica até uma questão que talvez, pensando nisso, vale a pena alugar ao invés de comprar uma sala. Materiais de papelaria, gastos com internet, água, café, luz e canais de streaming do consultório. O próprio celular, que é uma conta alta atualmente, né? O que eu fiz? Eu peguei o celular, coloquei no endereço da clínica, em nome da minha pessoa física. É um celular que tem 5 linhas, que eu dei para as minhas secretárias, um para mim, né? Então, o celular está todo no livro caixa de forma completamente legal. Assinaturas de revistas científicas, livros técnicos, medicamentos e materiais descartáveis. Eu compro muito anestésico para fazer nasofibroscopia, gaze. Tudo isso pode ser colocado no livro caixa. Inclusive, consertos de equipamento. Se o seu celular caiu no chão, quebrou, ele é uma coisa imprescindível para a atividade médica hoje em dia. Eu dou meu celular para todos os meus pacientes que podem tanto entrar em contato comigo por WhatsApp quanto ligar quando necessário. Então, sim, o conserto do celular ou do computador pode ser colocado no livro caixa. Assinatura de softwares como o prontuário eletrônico, manobrista e estacionamento para clientes e também uma coisa que às vezes a gente esquece, que são as taxas cobradas pelas maquininhas de cartão de crédito. São taxas muitas vezes altas, né? Por vezes aqui no consultório eu pago 2, 3 mil reais de taxa de maquininha, e isso sim se reverte em benefício fiscal. Uma dica extra muito importante. Atualmente, muitos médicos realizam teleconsulta da sua própria casa, e outros médicos fazem plantão de sobreaviso ficando em casa. Então, a gente pode utilizar 20% dos custos da nossa moradia para dedução no livro caixa, inclusive aluguel, condomínio, água, luz. Então, se uma pessoa gasta, vamos colocar aí, 10 mil reais de aluguel, condomínio, ele pode colocar 2 mil reais por mês como benefício fiscal no livro caixa, caso ele faça teleconsulta, né? Eu faço muita teleconsulta na minha casa, então também utilizo desse benefício. Alguns exemplos agora de despesas que eu até acredito que deveriam ser autorizadas como dedutíveis, mas não são. Equipamentos que duram mais de um ano. Então, por exemplo, se você compra um computador que vai durar mais de um ano, essa despesa não pode ir no livro caixa. Por isso que às vezes é mais interessante você alugar um computador, né? Que existem diversas empresas hoje que fazem isso. Táxi, gasolina, Uber, quer dizer, o deslocamento do médico também não pode ser colocado no livro caixa. E os seguros, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil, tão comum hoje em nosso meio, também não pode ser utilizado como benefício fiscal. É fácil fazer o livro caixa? Olha, não é fácil, mas depois que você entra numa rotina, aí a coisa flui de uma forma bem tranquila. A economia que gera, com certeza, vale a pena o trabalho que tem da organização de todas essas contas, tá? Legal. Passando agora para o segundo pilar do meu planejamento tributário, que eu gostaria de passar para vocês, para quem sabe vocês também seguirem esse caminho. É a equiparação fiscal de serviços médicos a serviços hospitalares. Isso foi possível após a Lei 9249 de 1995 e gera um impacto significativo no caixa da empresa com a redução dos impostos federais. Então, o que significa essa equiparação? É um conjunto de ações para tornar a contabilidade da nossa empresa mais eficiente, levando a uma redução da base de cálculo do imposto. Eu já vou explicar para vocês o que é isso.
Ela é aplicável a cirurgias, procedimentos ambulatoriais e exames. A consultas, não. Não tem esse benefício para consultas, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Se uma empresa médica, né, que não tem essa equiparação, que não tenha essa equiparação de serviços hospitalares, com lucro presumido, presume-se, então, que ela tenha 32% de lucro, né? E aí o imposto de renda é calculado em cima dessa presunção de 32% de lucro. Já a empresa que conseguiu fazer essa equiparação a serviços hospitalares, a presunção de lucro passa de 32% para 8%. Então, o imposto de renda de pessoa jurídica vai ser calculado em cima de 8% do faturamento e não sobre 32%. É isso que eu quero dizer, que tem uma redução muito importante da base de cálculo do imposto. Acontece isso também para a contribuição social de lucro líquido, um outro imposto federal, CSLL, que a presunção de lucro passa, então, de 32% para 12%. Então, imaginem a economia, né? Vamos supor que uma empresa faturou 100 mil reais aí num período, né? Ao invés dela pagar imposto em cima de 32 mil reais, no caso do CSLL, ela vai pagar o imposto em cima de 12 mil reais, né? Uma economia muito grande. Pode chegar a 70% de economia nesses impostos federais. E quais são os requisitos obrigatórios para nós enquadrarmos as nossas empresas médicas nessa equiparação hospitalar? Temos, então, que ter um regime tributário de lucro presumido, fazer procedimentos. Então, não adianta um clínico geral que não faz nenhum procedimento, só faz consultas médicas, ele não vai se beneficiar dessa estratégia. Temos que ter uma sociedade empresária registrada na junta comercial, né? Essas características de sociedade empresária os contadores explicam facilmente, e também a empresa tem que atender às normas da Anvisa, isso é, ter um CNES direitinho, os alvarás da vigilância sanitária, tá? Então, não é difícil, na verdade. Para nós médicos otorrinos, que fazemos muitos procedimentos, vem bem a calhar. Inclusive, tem empresas que já cumprem esses requisitos e nem sabiam desse benefício. E essas empresas podem, então, recuperar os impostos pagos de forma indevidamente nos últimos 5 anos, né? Elas podem recuperar esse imposto. Como é que a gente faz essa equiparação hospitalar? Tem através do formato jurídico, onde a gente aciona a União, né? Ou através da forma administrativa. Um contador experiente faz ali a mudança administrativa e já pode dar tudo certo, sim. Eu optei por fazer da forma jurídica e o meu processo teve sucesso e está bem estabelecido. Eu acho que tem um respaldo um pouquinho maior quando a gente tem uma decisão judicial, mas as duas formas estão corretas. E por que que isso é tão importante para nós médicos, né? Eu vou fazer aqui uma simulação com inteligência artificial para vocês entenderem um pouquinho quanto que é importante nós termos um planejamento tributário. Doutora Tatiana, por favor, me confirma se vocês estão vendo agora essa tela branca com o chat GPT? Sim, estamos vendo. Show de bola. Eu deixei um prompt montado aqui. O prompt quer dizer um comando, né? Que a gente dá para a inteligência artificial. Uma coisa bem simples, bem tranquila. Eu vou ler o meu comando para vocês e depois eu vou pedir para o chat GPT fazer essa projeção. Coloquei assim para a inteligência artificial. Aplicando 5 mil reais mensalmente. Estou pensando em 5 mil reais de economia de imposto, tá? Usando essas estratégias que eu montei.
Claro, a depender do tamanho da clínica, a depender do tamanho do negócio, essa economia é muito maior. Pode ser 15, pode ser 10, 15, 20, 30 mil reais ao mês de imposto. Coloquei aqui uma estimativa conservadora, né? Então vamos lá. Aplicando 5 mil reais mensalmente, com uma taxa de rentabilidade também plausível de 1,2% ao mês, por 40 anos, usando a fórmula de juros compostos, qual seria o montante financeiro acumulado no final desse período? Coloquei 40 anos imaginando a carreira de um médico, tá? Vamos ver o que o chat GPT nos mostra através desse cálculo, né? Ele usa essa fórmula de juros compostos e, no final de 40 anos, aplicando 5 mil reais ao mês, com uma taxa de 1,2% ao mês, o médico terá poupado, né, ou juntado, devido a essa economia de impostos, 13 milhões e 700 mil reais. É dessa forma, né, isso é uma estimativa conservadora de quanto o planejamento tributário pode sim nos ajudar a atingir a independência financeira, né? Doutora Tatiana, estamos de novo na tela preta aí, está todo mundo acompanhando? Sim, tudo certo. Show de bola. Pessoal, não percam de vista quais são as suas prioridades. O resto, por mais que pareça importante, será sempre o resto. Me coloco à disposição para conversar, para esclarecer dúvidas. Não sou contador, não sou advogado tributarista, mas o que eu puder ajudar, eu gosto muito de dar aula, como eu estava falando aqui para a doutora Tatiana, né, de diversos assuntos relacionados à defesa profissional e desenvolvimento de carreira médica, eu estou à disposição. Aqui, pessoal, é a minha prioridade. É o João, hoje com 5 anos, e todas as minhas forças e vontades estão voltadas aí para ele. Muito obrigado pelo convite. Gostaria, se puderem, colocar o feedback de vocês no chat, para eu saber o que vocês acharam da aula, e eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Um forte abraço e contem comigo. Muito obrigada, doutor.